Inflação em fevereiro foi acima do esperado, 1,31% de alta. O governo Lula quer retalhar o Trump. Vamos tratar sobre esses assuntos e outros mais aqui nesse vídeo. Então vem comigo. Olha, para você que não tem ideia da dimensão do que significa 1,31%, se você simplesmente pegar 1% abaixo disso e multiplicar por 12 meses, você tem 12%. Em juro composto é 12,68%. Na prática, a gente está falando de uma inflação gigantesca. Você tem que se assustar? Não necessariamente. Por quê? Porque fevereiro foi um mês atípico. E fevereiro costuma ser um mês que acumula muita inflação, quando a gente pega a série histórica do IPCA. Então não se preocupe tanto, mas ainda assim a inflação veio acima do esperado, sinalizando que o governo ainda não conseguiu, apesar da taxa de juro crescente, em alta, não conseguiu conter a expansão da inflação aqui do Brasil. E isso é preocupante, porque quanto mais a inflação fica sob descontrole aqui no Brasil, mais o governo é obrigado, através do Banco Central, subir a taxa de juro. E essa subida só beneficia os mais ricos, com certeza, claro. Por quê? Porque eles podem se proteger da inflação simplesmente investindo em títulos públicos. Esses títulos públicos, eles remuneram os investidores com base no juro vigente e com base na inflação, quando a gente fala dos indexados à inflação. O mais pobre não consegue se proteger da inflação, tampouco ganhar esse dinheirão que acaba advindo desse juro elevado. E o governo vai aumentando o seu endividamento. Portanto, é preciso sim o governo dar prioridade para o controle da inflação e principalmente tentar evitar que o câmbio suba demais. Acontece que o Trump não está ajudando com essa política comercial protecionista, de tarifação, de guerra comercial, e é por isso que o governo já falou em retaliação. Já vou mostrar ao final desse vídeo para você. Continuando, a B3 autorizou a listagem de ETFs de fundos imobiliários que pagam proventos. Os ETFs de fundos imobiliários, eles já foram autorizados no país desde 2018, mas que pagam proventos é algo mais novo. Então, é uma novidade aí da B3, só trazendo para você aqui a título de curiosidade. Americanas iniciou um processo de arbitragem para responsabilizar ex-executivos por conta da fraude que tivemos se espalhando pela mídia, mas a gente tem que combinar aqui que isso aqui demorou demais. Processo de arbitragem é juízo privado, justiça privada. Se você não tem noções básicas de direito, saiba que não há apenas o juiz estatal, o juiz que pertence ao Estado brasileiro. Existe o juiz privado, que a lei autoriza quando as partes assinam um contrato, desde que não haja direitos indisponíveis de menores, por exemplo, que você possa levar o seu caso para análise de um juízo arbitral. Esse aqui é o caso, ex-executivos, Americanas quer responsabilizar, mas isso aqui demorou demais. Vamos combinar? Continuando aqui sobre a Home, que está subindo quase 13% nesse ano, ela soltou resultado do quarto trimestre de 2024. A empresa, que já há algum tempo negocia abaixo do valor patrimonial da ação, a um índice preço-lucro de 7,62, um baixo índice preço-lucro. Acontece que a dívida da empresa ainda está alta, e o resultado veio da seguinte forma: olhando para o resultado líquido, no acumulado do ano, temos uma queda de 30% entre 2023 e 2024. A geração de caixa caiu 15%. A receita líquida teve aí praticamente uma igualdade. E a empresa acabou investindo mais, 21% de alta. Isso mostra pra gente que, apesar de a empresa conseguir estar se mantendo lucrativa, denotando eficiência da gestão e até vantagem competitiva, o setor industrial segue enfraquecido no Brasil, mesmo entre os anos de 2023 e 2024. E agora, em 2025, o cenário não se alterou. Produção industrial no Brasil abre 2025 com um desempenho abaixo do esperado. É sabido que o Brasil é carente de industrialização, e isso só tende a piorar com a taxa de juro em ascensão. E o pior de tudo é que a taxa de juro no Brasil, ela fica por muito tempo subindo
E quando inicia um ciclo de queda, o ciclo é muito curto, prejudicando a previsibilidade dos investidores e dos empresários brasileiros de qualquer segmento da economia, especialmente o setor industrial. Prejudica, não só isso, a própria indústria de fundos imobiliários. Eu já mostrei para você aqui que os fundos imobiliários de tijolo se encontram bem alavancados. Por quê? Porque eles acreditaram que a queda do juro brasileiro iria ser mais consistente em 2023. Isso não aconteceu, prejudicando a previsibilidade de quanto o fundo imobiliário pagaria de juro. E é o que está acontecendo com as empresas. Estão pagando muito juro. Isso consome a geração de caixa da empresa. Continuando aqui, agora sobre Vulcabras, uma ação da minha carteira, assim como a Home é uma small cap, subindo 6,25% nesse ano. A empresa negocia 8 vezes lucro, um múltiplo também baixo para esse setor. Luan, Vulcabras é varejo? Não exatamente. É claro que ela acaba vendendo na ponta final, mas ela tem uma atividade bastante verticalizada, onde ela produz o calçado e depois vende. Isso permite com que ela tenha uma margem líquida mais alta que os seus concorrentes. E ainda tem um alto fluxo de caixa livre, o que permite um pagamento de dividendo elevado. Ela soltou aqui um novo programa de recompra de ações. Ela já vem realizando recompras há algum tempo. Ela vai poder recomprar 10 milhões de ações no total. Isso representa 10,72% das ações em circulação. Prazo da recompra 18 meses, como é de praxe. E ela diz que esse programa, assim como o anterior, decorre do fato dela entender que as ações estão baratas. E a gente está vendo hoje no Brasil, com esse cenário de juros muito elevado, empresas com valuations mais atrativos, justamente porque o mercado está exigindo um prêmio de risco maior para investir em empresas, afinal os títulos públicos estão remunerando muito, a gente percebe que os programas de recompra de ações passaram a ser mais frequentes, porque agora se vislumbra uma oportunidade nesse sentido pela própria empresa, já que ela não consegue pegar o capital que foi gerado na empresa e alocar em projetos que possam render muito. Acaba sendo preferível simplesmente pegar parte da geração de caixa e recomprar ações da própria empresa, porque estão descontadas. Tivemos aí um aviso aos acionistas sobre dividendos. São dividendos que se referem aos lucros acumulados de 2024, mais de 100 milhões de reais. E aqui está o cronograma: 12 centavos para cada pagamento. Um primeiro pagamento em maio, depois junho, depois julho. A data de corte começa em abril, maio e junho. No total, a gente está falando de mais 37 centavos por ação. Esse dividendo se refere a 2024, nem estamos falando do ano corrente de 2025. Na cotação atual de 16,50, a gente está falando de mais 2,2% de dividend yield. E ela soltou um resultado que veio recorde, superou trimestre a trimestre seus resultados anteriores, chegando a uma receita líquida só no quarto trimestre de quase 1 bilhão de reais. Em 2024, ela fechou com uma receita líquida de 3 bilhões, receita líquida, contra 2,8 bilhões de 2023, uma geração de caixa de mais de 600 milhões de reais e um lucro líquido de quase 600 milhões de reais. Aqui, lucro líquido recorrente, que é o que importa, é 544 milhões, tendo uma alta de 11%. Veja, ao passo que empresas estão tendo prejuízo, entrando em recuperação judicial ou tendo estagnação dos lucros, ou lucros crescendo abaixo da taxa de inflação, a empresa conseguiu ter uma entrega de resultado de 11% acima do ano anterior. Claro que o dólar nas alturas vem ajudando a impulsionar os resultados da Vulcabras, porque ela se beneficia de um dólar mais alto. Afinal, seus concorrentes principais, como Nike e Adidas, são produtos importados. E se o dólar está alto, isso faz com que a decisão do consumidor seja mais voltada para a indústria nacional. E aí, a Vulcabras se beneficia com as suas marcas nacionais. Claro que isso acaba sendo um viés de momento. O dólar nesse ano caiu, então o resultado da empresa pode acabar caindo também. E aí, por isso, já começa a vir a preocupação do CEO da companhia, falando que a produção na Ásia
acaba sendo desleal, o preço praticado, aí pedindo protecionismo do governo brasileiro. Eu não gosto, sinceramente, desse tipo de postura, pedindo ajuda do Estado. De todo modo, com esse alto dividendo que vem sendo pago, você vai conseguindo superar essas situações específicas de curto prazo. O importante é a empresa não dar prejuízo. Enquanto isso não acontecer e ela conseguir continuar remunerando o acionista devidamente, está tudo certo. E finalmente, guerra comercial atingindo até mesmo o Brasil. Claro, a gente não é uma ilha. A globalização traz essa fragilidade entre as nações. E aqui existe um projeto de lei da senadora Tereza Cristina, do Partido Progressista, que visa dar poderes amplos à CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, no sentido de suspender concessões comerciais, investimentos e direitos de propriedade intelectual se um país ou bloco econômico adotar barreiras para prejudicar a competitividade brasileira. Ou seja, dar mais poderes à CAMEX para retalhar tarifações supostamente abusivas. E não só isso, é um movimento agora generalizado do governo. O Lula estuda retaliação tarifária contra os Estados Unidos. Veja, esse tema foi discutido internamente pelo governo com seus ministros e deputados. Estão visando gerar uma tarifa em retaliação aos Estados Unidos, já que o governo Trump instalou tarifação de 25% sobre as importações de aço e alumínio do Brasil, e isso já começa a entrar em vigor no dia 12. Aço e alumínio. E aí o Lula quer gerar um tipo de retaliação. Então tem esse movimento agora do Congresso Nacional, o governo também se movendo nesse sentido. Não sei o que você acha. Você acha que isso é o certo a se fazer, se isso funciona? É claro que o governo brasileiro não vai demonstrar fraqueza frente ao governo estadunidense, mesmo que o Brasil seja mais fraco. Não tem jeito, a gente não pode demonstrar fraqueza. E sendo sincero, essas tarifas que o Trump está implantando, isso só vai gerar inflação. Não há como pensar diferente. Inflação é ruim para todo mundo. O mercado americano segue caindo. O mercado cripto também. Medo de inflação se instalando no mundo, de dólar mais forte. Então, a minha visão é, isso tende a se reverter em algum momento. Porque se trata de uma postura frágil, que cede ao longo do tempo. Não vai passar pelo efeito Linde, pelo teste do tempo. Não dá para a gente pensar que é razoável continuar com a postura de proteção da indústria nacional americana. Em algum momento esse discurso vai ceder, porque senão o juro americano vai subir demais, a dívida pública americana vai subir demais por conta disso, e o dólar vai subir com a inflação. E a gente, aqui do outro lado, se protege investindo bem o seu capital. E para isso, eu te convido a conhecer aqui embaixo o nosso curso e nossa consultoria, para que você seja um investidor preparado para qualquer situação macroeconômica possível. Agora, se não for o seu momento, tudo bem. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima, é de graça, onde você vai aprender a escolher ações com apenas 3 indicadores e de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá!